Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um CESAcast. Essa temporada é dedicada à área de eventos do Cesa, onde atuamos com startups e investimentos, e hoje falaremos um pouco como alguns mercados estão se reinventando através da tecnologia, como por exemplo, hotelaria, entretenimento, entre outros. Tudo isso e muito mais depois da nossa vinheta. Eu me chamo Gulu, faço parte do time do Cesa Ventures e estamos aqui com 3 convidados hoje, 2 empreendedores e um da área de investimentos. Eu queria pedir que vocês se apresentassem um pouco para a nossa audiência. Cris, pode começar. Vamos lá. Primeiro, obrigado, ao Cesa Ventures, aos amigos, estamos aqui, amigos de longa data, Já faz um ano, André? A gente já conheceu, o Vitor também, a gente já está... Segunda vez no Hack and Play. Eu me chamo Cris Pena, sou fundador e CEO da Bbook. Eu sou um mineiro, mas que optou por morar na Bahia. Tem 17 anos, eu fui para lá, construí minha família, minha esposa, minhas filhas estão lá e construí também a Bbook. E a Bbook eu costumo dizer que é uma revisão de modelo de negócio onde eu cheguei para a tecnologia. Eu sempre tive uma história muito tecnológica desde criança e até na faculdade, e quando eu me formei, enfim, sempre empreendendo. E hoje estamos aqui batendo esse papo legal com os amigos, com vocês. Obrigado, Lulu, obrigado ao Cesa, o pessoal do Cesa Ventures, que são sócios da Bbook. Nós temos uma história para contar aqui hoje. Bom. Boa, Cris. Agora eu queria ouvir um pouco de André. Bom, primeiro, obrigado pelo convite também ao CESAcast, estar aqui com vocês. E tá aqui com uns amigos também, como falou o Cris, A gente acaba se encontrando e acho que é uma provocação de mercado importante a gente ter essa troca ali pra gente evoluir em cada área. Meu nome é André Isidro, eu venho da área de entretenimento, música, venho de comunicação, mas da área executiva também. Enfim, já tive passagens pela Globo, Som Livre, Oi, Condzilla também. E criei a Tabac há 5 anos atrás no mercado que se reinventou, no mercado da música, que se reinventou muito na última década, principalmente de 2010 a 2020. Porque foi quando ali, se 2000 a 2010 foi uma pirataria, acabou prejudicando o mercado, também se reinventou mais rápido. Então, de 2010 a 2020 foi essa reinvenção, num impulso que hoje o Brasil hoje é protagonista nesse mercado, no top 10 em tira receita ali, crescendo 2 dígitos ao ano há 8 anos. O mercado vem crescendo com esse modelo de assinatura, basicamente Spotify, mas todos os outros, enfim, Amazon, Apple Music. E nessa reinvenção, realmente, eu vi esses players entrarem no Brasil, vi alguns gaps, quando você vê o mercado se revolucionando muito forte, acabam abrindo oportunidades também, grandes desafios. A Tabac eu criei junto com o meu sócio Odilon há 5 anos ali, num modelo de serviço, numa esteira que a gente atende artistas, principalmente independentes ali, e hoje a gente tem artistas como Ludmilla, Jota Quest, fiz trabalho com o Toquinho, com o Thiaguinho, e vários outros ali, nesse aspecto. E num modelo que, se você pensar, o maior álbum desse ano, por exemplo, foi o do Bad Bunny. Ele é independente, não está ligado a gravadora nenhuma. Todos esses artistas que eu citei estão no momento de independência. Se pegar Gil, é um artista independente, Henrique e Juliano hoje não estão ligados à gravadora. Então realmente é um mercado relativamente novo nesse formato ali. E a gente, nessa provocação, junto com o Cesa, a gente botou de pé agora uma plataforma. A Tabac continua sendo essa empresa de serviço focada em poucos projetos e artistas, e a gente bota de pé ali com nossa experiência de análise de dados, de entender o mercado, a plataforma Rumpi, que é uma plataforma que integra em um só lugar, empodera o artista independente para ele entender insights, entender receitas de diferentes fontes. Isso é um desafio absurdo no mercado. Parece que os relatórios são feitos para você não entender, para você não saber nem de onde vem, nem para onde vai, e a gente está simplificando muito no formato, não só os relatórios, mas entender se alguma música antiga está performando e recebeu plays novos, fãs novos ali, também para você arquivar os metadados, os próprios áudios, enfim, contratos num só lugar. Então realmente está sendo uma provocação, um trabalho muito bacana, a gente está fazendo junto com o Cesa. É uma provocação muito boa, que o mercado está sendo muito bem aceito, assim, com todo mundo que a gente vem trocando do mercado de música. E enfim, é isso, obrigado pelo convite. Acho que já me estendi um pouco mais. A gente vai falar bastante ainda mais sobre esse projeto, mercado e como que vem mudando o tempo todo. Só falando um pouquinho aqui, a Tabac e a Bbook são 2 startups que fazem parte do nosso portfólio de investimentos.
o César, ao longo da história, já fez 53 investimentos e atualmente nós temos participação em 10 empresas. E isso também é possível graças a grandes parcerias, né, Vitor? A gente, Vitor é um parceiro de longas datas, né? Agora aqui representando a Triax. Nós temos parceiros investidores do ecossistema de inovação. Se apresenta um pouco, fala um pouquinho da Triax também, para a gente entender um pouco o que vocês fazem. Primeiro, obrigado César, obrigado Gulu, assim, acho que estar aqui de volta é sempre bom, eu acho que é sempre revisitar minha trajetória. Eu falo que eu comecei a trabalhar com startups no César em 2007, pré-iPhone, e aí muitas dessas revoluções também estou muito conectado com mobile e novas tecnologias. Eu comecei aqui, nesse prédio exatamente, aqui na Bione, e aí 18 anos depois venho trabalhando com startups já em vários papéis, governo, fomento. Já passei por grandes empresas na Oracle e na TOTS conectando com startups e agora na Triax com o papel de Venture Capital, né, que eu acho que talvez é o que melhor completa esse ciclo porque traz capital, conhecimento e conexões para ajudar os empreendedores. Então a Triax é uma gestora que tem já 12, 13 anos, começou aqui com um dos sócios, o Jaime Ezel, em Recife, o Eric em BH e o Reinaldo em Floripa. Então 3 cidades que não estão ali em São Paulo, onde a gente vê boa parte do capital de investimento concentrado. Então, a Triax já tem essa trajetória, estamos no 3º fundo. O primeiro foi o Criatec 2, tem grandes cases, como a venda da Vind e da Bling para a local web. Estamos agora com 2 fundos rodando, o Criatec 4 e o FIP Nordeste, onde eu sou gerente de investimentos. Então, meu papel hoje é buscar startups da região Nordeste, que a gente vai investir em até 30 empreendedores de toda a região nos próximos 4 anos, para fazer cheques pré-seed. Então a gente está bem no início da jornada. O César é um dos parceiros nossos nessa aceleração, até por entender que é uma construção a vários braços, a várias mãos ali, e principal, com o protagonista, o empreendedor. Então a gente, como Triax, sempre acreditou nisso. Estamos agora, acho que com mais de 500 milhões sob gestão, com foco de empoderar os empreendedores em estágio inicial, com o FIP Nordeste, que é um fundo pré-seed, e o Criatec 4, que é um fundo seed. Então a gente vê, acho que uma esteira grande de poder apoiar empreendedores. Só para lembrar, esses 2 fundos eles são geridos em conjunto com a Crescera, que é uma gestora também já bem experiente, que eu falo, né? A jornada que a gente pode ter com o empreendedor começa no pré-seed, mas pode andar por muito mais longo prazo. Ô, Vitor, aproveita e fala um pouco sobre como é que os empreendedores podem procurar essa oportunidade, qual canal, né, para chegar até a Triax, para ser avaliado, tanto no Criatec 4 como no FIP Nordeste. Acredito que muitos dos nossos ouvintes são empreendedores, né, assim como o Cris e o André, e o que é que eles precisam fazer para chegar nessa avaliação? Massa, a ideia é ser super aberto. Então, hoje a gente tem nos 2 fundos um site que é a porta de entrada para todo mundo. Então, todo mundo aplica pelo site, a gente faz uma análise e aí começa o processo de avaliação desses empreendedores. Então, no FIP Nordeste, fipnordeste.com, você pode entrar lá, você aplica, a gente recebe essas inscrições e faz toda a análise. Então, super direto ao ponto, formulário simples. A ideia é realmente a gente poder ter uma visão inicial daquela startup para poder marcar um papo já com alguma noção daquele negócio. Então, hoje já está aberta essa inscrição, a gente começou a captar projetos desde maio, o fundo caiu dinheiro, né? A gente brinca que caiu dinheiro na conta em julho, então estamos em busca agora, até o final de 2025, os primeiros 2 ou 3 investimentos devem acontecer, mas são 30 pela frente. Então a gente vai ver excelentes empreendedores dos próximos 4 anos para investir em 30 deles. Então tem muito tempo, né, muitas oportunidades aí para os empreendedores ficarem de olho. E aí, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco, né, como alguns mercados estão mudando, falar um pouco também, né, como conseguir gerar mais receita dentro desses mercados. E aí, especialmente, nós temos hoje 2 convidados, né, que atuam no mercado da música, no mercado de hotelaria. E aí eu queria entender um pouco, começar por Vitor, né, que conhece muitas startups, acompanha o desenvolvimento dessas startups, faz investimentos. Como é que você enxerga, Vitor, essa mudança na geração de valor dos mercados que eles são mais, digamos, considerados mais tradicionais, né, e de certa forma mais estáveis, e aí como a inovação e a tecnologia tem transformado um pouco esses segmentos? Assim, super propício, assim, coincidência ou não, eu também sou professor da César School de novos modelos de negócio e de maturidade digital. Estava dando aula, dei aula anteontem, até substituindo Eduardo Peixoto, sobre dos coisas que a gente tem mais estudado, né, e olhando para o modelo de negócio, tudo começa pela mudança do consumidor ou da pessoa, do B2B ou do B2C, né? Quando a gente entende
primeiro, no final tem sempre alguém, né, uma pessoa que está dentro de um contexto empresarial ou não, essa pessoa foi se tornando mais digital. Então, se a gente olhar para a nossa realidade como usuário, pensa de empresa que você usa todos os dias, e o mobile, eu acho que foi uma tecnologia que empoderou muito isso. Então, você mudou como consumidor. E no B2C, isso é muito claro, né? A gente usa aplicativos que há 10 anos provavelmente não existiam, não mudaram vários mercados. Mas isso também se reflete quando a gente olha dentro das empresas. A gente tem exemplos aqui que falam tanto com B2C, B2B, mas quando a gente olha dentro da empresa, essas pessoas que consumiam no B2C, elas também mudaram. Então elas esperam, acho que do outro lado, empresas ou produtos, serviços e modelos de negócio que acomodem esse novo perfil que está acontecendo. Então, tecnologia, na minha visão, ele acelera, empodera, facilita que isso aconteça. Talvez muitos dos negócios que estão aqui, inclusive comigo, não existissem num contexto não digital, mas o consumidor se tornou mais digital e ele leva isso para todas as formas de consumo, para onde ele está consumindo uma padaria. Hoje, por exemplo, eu espero que uma padaria tenha no iFood, que eu peça em casa e receba, que eu tenha opções para escolher ali de produtos. Então, esse tipo de comportamento que acontece da gente como usuário está indo para tudo que é mercado. Então, não só na música, turismo, educação. A gente vê saúde, a forma de consumir saúde, quantas oportunidades a gente tem, até para democratizar muitos serviços que antes, pela natureza, eles ficavam muito para pouca gente. E hoje a gente tem ali formas, né, de conseguir entregar isso para ponto. Então, no dia a dia da Triaxis, a gente está o tempo todo olhando. Normalmente as empresas são insurgentes, ou seja, empresas que querem mudar a forma como as coisas são feitas. Então, grande parte delas, para mim, eles são olhares diferentes para o cliente final, para as pessoas, usando modelos de negócio, ou seja, se organizando de uma forma que faz sentido, e a tecnologia como alicerce, não como o core necessariamente, mas é a forma de conseguir fazer isso da melhor forma. Então, assim, se a gente fala de negócios super digitais, negócios financeiros, hoje eu acho que isso está acontecendo. Se eu pensar em padaria aqui, a floricultura, coisas que são mega tradicionais, que todo mundo aqui consegue imaginar um modelo de negócio tradicional, a gente tem muito espaço e a gente vê inovadores que, olhando para o cliente, e aí sempre começando aqui, conseguem se organizar de forma diferente. Interessante na sua fala, Vitor, que eu acompanho a Atabac, né, aqui dentro do César, como business advisor do negócio, e eu percebi nessa mudança na trajetória da empresa, né? A Atabac antes, André, era uma agência, né, e ainda é uma agência, na verdade, e começou a entender, né, essa mudança, essa transformação no mercado da música. Muitas vezes o público em geral olha apenas para o artista, que está por trás do artista, mas existe uma cadeia de valor enorme, né, que atende esse universo, e a Atabac percebeu essa necessidade de implementar tecnologia nesse processo, né? E muito do que o Vitor trouxe, a tecnologia dá um suporte nesse universo, mas não é o core em si, necessariamente. Fala um pouquinho desse processo de transformação da Atabac, como é que você... Eu acho que tem um ponto bem interessante no que vocês trouxeram, que por exemplo, a Atabac, ela já é uma inovação, mas é uma inovação em serviço, é uma visão diferente de como atender um artista. Então, se o artista antes, e acho que isso é meio claro para todo mundo, dependia de grandes tecnologias, se voltar para a década de 80, 70, você tinha estúdios muito grandes, equipamentos muito grandes, a gente está falando de todo quanto é indústria, né? Os equipamentos reduziram eletronicamente, tudo. Então, você precisava muito de alguém que tivesse suporte, era caro para você ter isso, então você tinha que estar dentro de uma gravadora. Para você, geralmente, em geral, para você chegar nesse lugar ali, você tinha que estar dentro de uma gravadora. O mercado mudou, e aí você consegue, ali na década de 2000, essa aceleração de tecnologia, você consegue ter tecnologia em casa, começar a produzir quase mais de 2000, 2010, isso fica mais forte, mas você consegue em computador, você gerar em casa uma batida, gerar uma música, o que era praticamente impossível antes. Então, essa mudança de mercado traz uma produção mais facilitada nesse aspecto, e aí você cria uma nova forma também de colocar a música à disposição do público, da audiência, que aí vem o Spotify. Se pegar o Spotify, e acho que tem muito a ver com a fala que você trouxe também, o Spotify ele começa em 2008, mas ele explode ali mais em 2012, muito quando o smartphone começa a ficar mais forte.
justamente por essa visão do usuário ali, né? Como é que você muda, que aí você pegar outros mercados, né? Outras empresas que vieram muito também nessa época, o próprio Uber, o próprio Airbnb, ele vem ali e com a explosão do smartphone, você começa a mudar o mercado, mudar o consumidor, enfim, as redes também não só o Wi-Fi mais forte, mas também 4G, enfim, 3G, 4G, evoluindo até 5G. Então isso na música ficou muito claro que esse foi um modelo e que essa disrupção e essa busca ali aconteceram. Se pegar o Steve Jobs, ele cria o iPod em 2000 e o iTunes em 2004, ou numa ordem inversa assim. Mas quando começa a pirataria, então ele observa aquele comportamento do consumidor de querer consumir no digital a música, só que não tinha só tinha disponível basicamente por pirataria, né, no outro formato. Enquanto todo mundo, o mercado, as grandes gravadoras batem de frente com isso, ele vai lá e busca outros caminhos. E aí vai vindo outros players, claro, várias tentativas, até que vem um modelo mais forte do Spotify. A própria Apple muda o modelo ali em 2014, ele compra uma grande empresa que já tinha um modelo de streaming, que a gente chama desse de streaming de pagamento, assinatura, né, subscription ali. Então todo mercado vai nessa direção. A Apple abre o player dele, a Amazon abre o próprio player, Spotify é o grande protagonista, o YouTube também faz essa virada. Então você cria ali realmente nessa lógica de mercado essa construção de novas receitas, oportunidades. Mais de 80% da receita hoje global de música gravada é desse modelo de streaming. Então você vê que isso foi muito rápido. Em 2015 foi quando a receita do digital passou a receita do físico. Quando a gente fala de físico, é LP e CD, assim, tipo, nos Estados Unidos. No Brasil acontece em 2016. Então, tipo, a gente está falando aí de 10 anos realmente de uma virada de modelo que vem crescente, perspectiva de ampliar isso até 2035, deve dobrar a receita, que bateu o recorde histórico global em 2021, mesmo da época de música gravada. Então, quer dizer, a gente está realmente nesse mercado pulsante. E a observação que isso trouxe ali, essa vivência que eu tive, principalmente na década passada no mercado fonográfico, era essa convivência e essa dicotomia de como é que você lida com artistas que estavam acostumados com um modelo de negócio, como transforma essa audiência, conquista essa audiência. Quando eu estava na Som Livre, eu lidava tinha desde Erasmo Carlos e Ney Matogrosso até Jorge Mateus, tipo, passando por Thiaguinho, Thiago York. Então, são públicos diferentes, comportamentos diferentes. Uns foram mais early adopters ali em termos de público e audiência para entrar no streaming, que são mais fortes. Mas como é que você muda um público que está acostumado, uma audiência que está acostumada com CD, com LP, a entrar nesse modelo de streaming? Então, isso tudo levou vários desafios, que eu sempre fiquei muito no papel de growth, desenvolvimento de audiência desses artistas também, contratos com esses players. Então, isso leva para um lugar de desafio o tempo todo, do mercado que era o começo desse mercado, né? Assim, essa mudança ali. E aí, como é que você conquista novos públicos, receitas, o artista conquista novas audiências? A gente caminhou cada vez mais para uma consolidação, né? Uma consolidação de várias idades estarem dentro dessas plataformas que antigamente eram específicas para quem estava mais pronto, né? Mais early adopters ali nesse sentido. E dentro da Tabac, observando isso no modelo, olhando para consumidor de música, né? Quando a gente vai para o artista, que foi quando eu comecei a falar ali sobre os grandes estúdios e tudo, e vira para esse modelo mais que você tem a possibilidade de fazer um álbum em casa. Eu falo muito de um exemplo, foi uns 3 anos atrás, se eu não me engano, a Billie Eilish ganhou o Grammy, um álbum que ela produziu em casa, que o irmão dela produziu, quase na pandemia. Para mim, esse foi um momento muito marcante. Por quê? Porque você sai desse modelo de que você só tinha grandes estúdios produzindo, você tinha que estar nesses lugares. Claro que é um puta estúdio que ela tem, e o irmão dela não é qualquer um, assim, ela realmente foi um super home studio. Mas mesmo assim, é uma quebra de paradigma você chegar num lugar e você ganhou um Grammy com outra lógica, e hoje você tem diversas músicas aí de vários artistas que às vezes são produzidas, até a música urbana tem muito essa característica, computador no quarto de adolescente quase, e um negócio às vezes vai para o top chart. Essa mudança de mercado a gente criou a Tabac olhando para os artistas, sabendo que eles iam deixar cada vez mais de ter a necessidade de estar ligado a uma gravadora e precisar de um serviço que uma gravadora entregava numa esteira diferente ali, que a gravadora realmente resolve a vida do artista de ponta a ponta, burocrática, marketing, promoção,
como que bota no Spotify, enfim, diversas cadeias ali, a entrega de valor antes era para LP, né? Era o que ela fazia, o CD, enfim. Ela muda essa cadeia de valor, ela tem que se adaptar, inclusive a gravadora, para esse novo momento do digital. Mas o artista, como ele não depende mais da gravadora, a audiência dele às vezes está na rede social dele, como é que ele faz isso? E o modelo de negócio é muito diferente, a gravadora ficava com 80%, 90% da receita, e quando vira, o artista fica com 80%, 90% da receita. Então, tem as vantagens e desvantagens de ser independente, eu acho que a gravadora tem seu espaço, seu momento, mas com isso o artista precisa de um suporte para um modelo que não existia, assim, que ele tinha que... E aí ele passa a ser um empreendedor, assim, que ele tem que achar um cara de marketing, um cara de estratégia, um advogado, conectar com várias frentes, mídia e tráfego, para poder fazer a promoção da música dele. Quem fazia era a gravadora. Então, nessa esteira, a gente criou uma esteira relativamente complexa ali, porque é complexa a cadeia da música, para tabaco, uma provocação de modelo de inovação, para fazer uma entrega que o artista contrata a gente, ao invés da gente ser sócio. Basicamente, a gravadora é sócia dele, nessa lógica que eu trouxe, e a gente passa a prestar um serviço. Então, foi essa lógica ali. E quanto mais, como a gente é muito pautado em dados, análises para promover, a gente teve artistas como o próprio Felipe Amorim, começou junto com a Tabac, a gente fez ele ser o segundo maior artista mais ouvido no Brasil, junto com toda a estratégia que a gente desenvolveu, em parceria com o empresário e tudo, sem depender de nenhuma gravadora, e pegar esse modelo ali e replicar para outros artistas e ter essa visão nova, pegar essa experiência agora e levar para outros artistas em diferentes níveis, que é a ideia de escalar com dar esse empoderamento na plataforma. Ele consegue ter muita ingerência sobre toda a carreira dele e visão, e aí ele também, e também por conta dessa mudança de mercado, né, que foi o que eu trouxe. É interessante como o crescimento dessas plataformas de streaming, né, e as redes sociais, né, empoderaram mais artistas independentes. E acredito que essa transformação, você falou muito sobre as múltiplas plataformas, né? Então você fala um pouco sobre o Spotify, a própria Apple com suas plataformas. Eu acredito, Cris, que no mercado de turismo, de hotelaria, é um pouco similar, né? Quando a gente faz analogia com o domínio dos hotéis, né? Na década de 90, 2000, e a chegada das plataformas de aluguel de compartilhamento, entre outras coisas. Como é que esse mercado agiu através dessa mudança nos últimos anos? Fala um pouquinho. Então, no mercado da hotelaria e do turismo é um pouco diferente. O André comentando, eu fui até raciocinando sobre o consumo, porque quando a gente fala da hotelaria, a hotelaria ela tem um tripé, né? Ela tem o prédio, o investidor que faz o imóvel, existe a administração do hotel, que é uma administradora, e existe a operação do hotel, que aí entrega a hospitalidade e o investidor ele quer o retorno sobre aquela operação de hotelaria. Só que, enfim, isso é muito tradicional, isso existe desde que o turismo é turismo, provavelmente desde Adão e Eva, porque Adão deveria ir trabalhar, e aí ele ficava uma noite lá e ele tinha que dormir em algum lugar, porque o conceito de turismo, na base é essa, você só faz turismo se você dormir em algum lugar e depois só retornar no dia seguinte, ou 2 dias, 3 dias, etc. Se você simplesmente vai para a escola e volta para sua casa, isso não é turismo, é um tour pela sua cidade. E a partir disso você precisa de um imóvel. Se você precisa de um imóvel, a coisa acontece desde sempre, né? E aí, enfim, a administração do imóvel, e aí tem a diária, e a coisa foi se flexibilizando. Você tem, às vezes, não é a diária, existe o day use, que é o cara que fica 4 horas só no quarto. Então, o mesmo quarto de 24 horas, ele pode hospedar 4 pessoas diferentes, 24 horas, por 6 horas. Né? Sim, enfim. Mas é um modelo extremamente tradicional. E que o consumo continua sendo da mesma forma. Quando eu estava falando, eu estava pensando assim, como a complexidade da entrega da música, porque você foi comentando do cronograma, André, e eu lembrei o seguinte, eu do lado de cá consumindo, eu lembro que os carros, por exemplo, o momento que a gente consome música é no trânsito, certo? Ou viajando e etc. De hora para outra sumiu o CD, não tinha por que mais ter CD. O carro que vem com CD, quer dizer, até a maneira, o canal que você recebe a música mudou, né? Eu tenho uns 5 anos lá em casa, tem um monte de Alexa, a gente agora escuta na Alexa, tá conectado no Spotify. Aí eu descobri que eu conectava a minha caixinha de som, né, JBL, e aí outro dia eu comprei a Wi-Fi, e aí eu não precisei mais conectar no Bluetooth lá. Então tá muito veloz isso. Já o consumo na hotelaria, o máximo, assim,
o que aconteceu fazendo um paralelo? A capacidade de distribuição que aumentou. Existe uma história na distribuição hoteleira que foi quando o presidente da IBM viajou junto com o presidente da American Airlines num voo de primeira classe, e o presidente da American Airlines falou: poxa, cara, é impossível, existe uma tecnologia chamada GDS, inclusive até hoje você chega no aeroporto, eles estão conseguindo mudar, mas você já viu que o terminal era aquela tela preta, já estão conseguindo mudar, mas essa versão é tão antiga porque ela tem tantas conexões de distribuição, tipo, na década de 70, quando eu estava nascendo, em 75, né, que eu já tenho 50 anos, a minha mãe conta que já tinha ido para a Itália e ela comprava ela sabia qual que era o voo de volta. E isso ela chegava lá já estava comunicado que era isso. Isso não mudou. Isso é assim até hoje. Existe a distribuição global via GDS, é Global Distribution System. Tá? O que aconteceu foi que a tecnologia trouxe uma capacidade que as pequenas propriedades poderiam ter também essa visibilidade distributiva. Então você, novamente, por isso que eu sou muito ligado a canal, você aumentou o canal, né? E, enfim, demorou um tempo para que esse mercado é muito tradicional, né? Demorou um tempo para que as pessoas, os proprietários, os investidores, eles entendessem essa tecnologia, mas ela aconteceu. Enfim, quando a gente fala de Booking, tem bem mais tempo. Eu estava lembrando, eu tinha TuneIn. Eu não sei porque o Spotify de hora para outra entrou arrebentando o TuneIn, né? Mas a Booking virou uma gigantesca, assim como o Airbnb. E, assim, com propostas de valores completamente diferentes, né? O Airbnb é realmente aquela galerinha lá em São Francisco que via a necessidade de apartamentos fechados e pessoas querendo ir passar a temporada. E aí falaram, poxa, a gente tem que arranjar um jeito de resolver isso. E resolveram. Tanto é que são gigantes mesmo, né? E a Booking, a Expedia, a Decolar já foram no sentido da distribuição hoteleira, que é que o hotel se cadastre e consiga entrar lá. A grande questão nisso tudo é que você ganha um pouco o consumo, tá? Nos dois lados, no mercado, você tem mais distribuição, então você tem mais giro, mas você não consegue fazer isso de ponta a ponta, diferente do exemplo do André. O músico agora vai lá na sua casa e coloca ali de ponta a ponta. Você sabe que mesmo o STR, que é o Short Term Rental, o aluguel de temporada, né? Na maioria das vezes, o próprio dono do apartamento terceiriza para uma administradora, porque é complexo. Por que é complexo? Eu já falei, ele às vezes é dono do apartamento. Aí ele tem que administrar toda a parte de receitas daquilo ali, etc. E ele tem que, ao mesmo tempo, a estratégia de precificação, que é o meu caso, e ele tem que tratar da parte de hospitalidade. E eu, como sou da área, eu já consigo notar, quando eu fico em apartamento, que o Short Term Rental, no caso da operação, tá, a gente consegue alugar muito bem feito, tá lá, chega recadinho, porta com número digital e tal, mas na hora que você entra no apartamento, você não tem aquela qualidade de hotel, sabe? Então, assim, isso está crescendo, isso é muito novo, apesar do Airbnb não ser tão novo, mas essa profusão de investimento, e eu tenho um fundo aberto, né? Ele conversa comigo, assim, tem muitos investidores preferindo, às vezes, investir em imóveis, que isso está muito rentável, etc., e colocando na mão de terceiros, as pessoas compram 10, 5, 20 apartamentos e colocam na mão do filho para administrar, sem informação nenhuma de hotelaria, sem entender o que é a hospitalidade, o mínimo de limpeza, asepsia e etc. Então, assim, é um mercado que está mudando muito nesse sentido da distribuição, está pulverizando e consolidando de maneira muito rápida, né, a capacidade de distribuição, tem recursos sendo colocado como investimento nisso aí, mas que a operação ela ainda é tradicional, querendo ou não, a pessoa tem que entrar, tem que limpar, tem que ter asepsia, tem que estar cheiroso, a roupa de cama tem que estar passada, o banheiro tem que estar limpo, né? Em um você não sabe se você vai encontrar o shampoo, o sabonete, ou às vezes se é suficiente, enfim, são vários desafios. E o que está acontecendo hoje que a gente está percebendo, Lu, é que é o seguinte, a hotelaria, porque na hotelaria a gente tem pelo menos
pode ter mais, mas então vamos colocar 3 segmentos básicos, que é o economy, o medium, o scale e luxo, né? Os grandes. Aí você pode dividir ali se é corporativo, resort, enfim. Mas o economy, ele já está sofrendo muito com o aluguel de temporada, sabe? Com essa profusão. Tá sendo complicado. Até porque eu vou entrar agora na parte administrativa do negócio, que é a minha. A galera não sabe precificar. E às vezes perde dinheiro. Mas é aquela história, eu preciso pagar meu condomínio, eu preciso pagar minha conta de energia, o que sobra para mim tá de boa, né? Então, tem aquela situação que, enfim, aí a hotelaria ela tem uma dificuldade enorme de competir com aquilo, mesmo tendo giro, tá? E agora a gente tem percebido que o middle scale, né, aquelas propriedades médias que já tem um conforto melhor, ela também está sofrendo um pouco mais com o aluguel de temporada. Então, assim, é um mercado que está se adaptando a essa profusão distributiva, porque eu volto a falar, a solidez da hotelaria, ela tem toda uma propriedade patrimonial, né? Então, é muito difícil de mudar, brincadeira que eu fiz, né? Adão devia ir trabalhar, então ele precisava dormir em algum lugar, desde aquela época. E só que a tecnologia, ela está forçando com que as pessoas busquem entender aquela proposta. A título de Brasil, assim, enquanto o B-Book se propõe a ser inteligência estratégica de precificação e receita e faturamento do negócio, a gente tem crescido muito e a gente tem conseguido quebrar barreiras. Porque se você juntar, são 4 players hoje no mercado, né? Eu tenho 3 concorrentes dentro do mercado da B-Book. E nós não temos 10% do mercado nacional. Entendeu? A hotelaria ainda está acordando para isso. Coisa que quando eu comecei lá atrás, 2017, eu achava que isso ia ser um negócio de hotel independente, porque no Brasil 20% são as redes, contando hotéis. Se você contar o número de quartos, é muito mais. Tá? Mas hotéis, propriedade, 20% são redes, 80% são hotéis independentes. Então, quando você vai aqui, né, Muro Alto, Porto de Galinhas, etc., você vê que você não tem grandes redes, mas você tem um monte de hotel. E diferente dos Estados Unidos, que lá é muito maior o número de redes, quase você não tem hotel independente lá, tá? E o que acontece? Existe nesse conceito, nessa cultura muito tradicional da hotelaria, que ela ainda está acordando para novas tecnologias. E aí o que a gente vê? A gente vê grandes redes hoteleiras que já acordaram para isso e estão contratando unidades, vamos chamar setores de tecnologia com CTOs dentro da rede de hotel. Eu achei isso, um cliente meu falou comigo agora em setembro, ele contratou um CTO, um cara para cuidar da tecnologia dentro do hotel, porque dentro de um processo de transformação digital interna, totalmente transformação digital e tecnológica. O hotel, um hotel para operar hoje, ele não tem menos de 10 sistemas operando ali dentro, e uma grande base de dados que às vezes ainda é on-premise e não muitas vezes na nuvem. A gente vai até entrar um pouco nesse assunto, né, que daqui a pouco entender um pouco sobre a trajetória tanto da Tabaco como da B-Book. Eu queria só fazer um gancho rápido para Vitor, entender, Vitor, assim, na visão do investidor, de empresa de tecnologia, que tipo de modelo de negócios hoje os investidores têm buscado? Que tipo de mercados, né, hoje são mais interessantes para o investidor, ou características de mercado, na verdade? Fala um pouquinho dessa tua visão para a gente escutar um pouco como a B-Book, como a Tabaco tem atuado nesses segmentos. Bom, primeiro, assim, aproveitar, acho que o gancho do Cris e também conecta com o que o André comentou, né? Quando fala de setor tradicional, muitas vezes você tem um componente maior ou menor físico também, né? Que é uma coisa que é característica até da música, né? O que virou o físico talvez é o show, que é parte do componente que você tem no digital, mesma coisa. E o hotel, acho que a hospitalidade é muito mais forte, né? Eu digo como cliente. Em vários momentos eu vou ou pro modelo, né, Airbnb ou hotel, dependendo da ocasião. Então, por exemplo, se eu ficar mais tempo, eu vou trabalhar muito do lugar que eu tô. Eu tendo a pegar um Airbnb, que tem normalmente um espaço de trabalho adequado ali dentro. Quando eu vou, então, eu vou ficar muito mais na rua. Então, o café da manhã, o quarto hotel, todo o serviço de operação, talvez assim, atende melhor. Então, a gente acaba, o próprio cliente olha essas opções
considerando o momento, o tipo de lugar. Vou para um evento. Tipicamente o hotel vai ficar mais caro, mas muitas vezes já está lotado. Você vai para o Airbnb, que é sempre uma alternativa, está disponível. Então, esse olhar do tradicional, o componente físico ele é importante, no maior ou no menor presença disso, mas você tem que combinar as duas coisas, né? Então, acho que é o desafio de fazer o físico conversar com esse digital em vários sentidos. Então, assim, a gente faz... E aí, quando a gente fala de... Acho que não só como investidor, né? Quando a gente olha aqui, tipicamente ele está buscando negócios que podem crescer muito rápido. Normalmente tem a ver com a mudança de alguns mercados que já estão acontecendo. Então, eu falo que, às vezes, os sinais estão lá. Quando você começa, por exemplo, a ver o cliente reclamando, o cliente achando caro, aí os players, os stakeholders, né? Começando também, você começa a ver um certo desconforto e uma hora isso vai mudar. Então, assim, o da música, né? Eu lembro que eu também era um grande consumidor de CD, né? Você comprava lá o CD, 15 músicas para tu gostar de 3, normalmente, o artista que você gostava, ou você comprava por colecionar, ou você gostava de 3 músicas lá e pagava R$ 30 por 15 músicas, das quais 12 você nem gosta. Aí a Apple já entendeu, as pessoas não gostam de todas as músicas, vamos começar a cobrar por música, que é o modelo do iTunes lá no começo. E aí o Spotify falou, não, já tem outro comportamento aqui, eu quero acessar a música de forma muito mais livre. E aí você tem aquela prateleira quase infinita. Então, se você tinha lá CD, tem gente que colecionava, tinha centenas, já tem mais de 100 CDs. Hoje você tem tudo disponível online, sem precisar carregar nada, né? Que a gente carregava pra caramba. Então, assim, eu acho que são, tanto hospitalidade quanto música, são exemplos de que os sinais começam a acontecer, são sinais fracos, o comportamento começa a mudar, aí a tecnologia talvez acelera, talvez sem tecnologia, como a gente falou, mobile, cloud e várias coisas, talvez não estivesse falando das mudanças, mas normalmente o desconforto, né, do cliente começa antes. Então eu acho que tem várias indústrias que têm muito potencial de mudança. A gente vê essa indústria de educação, né? Imagina como era as aulas que eu recebia e as aulas que são hoje, como é que são os alunos, quantos alunos são muito mais digitais do que eu era quando eu era aluno. Então, acho que ainda tem muita coisa para mudar. Saúde, a gente pensa lá, plano de saúde, que é um investimento relevante dentro das empresas e dentro das pessoas que contratam isso por fora, é super relevante, é visto como algo que na hora que tiver um problema, você vai usar e você provavelmente vê valor nisso, mas por boa parte do tempo, você consulta hoje, por exemplo, muitas dessas são consultas particulares que você pega reembolso. E aí você fica, caramba, estou pagando um valor super alto de plano de saúde e no final estou usando muito pouco. E aí você tem do outro lado o médico, que é outro stakeholder, acho que André trouxe muito bem. O médico começa, eu vou sair do plano de saúde porque talvez eu não estou sendo bem remunerado. Então, para mim, eu gosto de dizer sinais, olha, é algo relevante para as pessoas, está cada vez mais caro, as pessoas não estão usando do melhor jeito. Então, alguém vai mudar isso. e começam a aparecer várias, e aí a vantagem de ser investidor de startup early stage é você começar a ver várias coisinhas acontecendo. Eita, benefício de saúde, aí não é exatamente plano, mas começa a endereçar essa dor de vários jeitos, e uma hora eu acho que você encaixa. Então, sempre começa nesse desconforto. Primeiro, ninguém está falando nada. Então, os dados, acho que o André trouxe muito bem. Acho que a empresa hoje, já mais digital, ela consegue ter acesso a dados para ver. Pô, meu produto, será que as pessoas estão usando mesmo ou elas estão só assinando e de repente esquece que está lá? Pega o streaming de vídeo, né? Netflix, Amazon Prime. Uma hora você fica assim, pô, tô pagando aqui, sei lá, R$50. Talvez não seja de valor alto para a pessoa. Mas eu não tô assistindo. Vou cancelar. Eu vou cancelar. Ou seja, e talvez nesse contexto, o mundo digital já tem esse dado de que eu não tô assistindo. Uma hora, se você não atuar, eu provavelmente vou cancelar e você vai descobrir só que eu cancelei. Pô, mas será que eu não podia atuar sobre isso? Pô, Vitor, aquele filme que tu gosta, ó, aqui, ó, aparece pra mim na hora que eu tô pensando aqui. O cara não entra. Pô, lançar um filme novo, vai lá e entra.
O Vitor já deu para os nossos ouvintes aí uma boa dica. Quer mandar seu pitch para Triax? LTV. Para ele avaliar tem que ter um LTV alto. Se não tiver LTV, não passa. E normalmente é isso, mudando a forma, e eu acho que o desafio é o timing disso. Se você entrar muito cedo, não, vou ser uma startup que eu vou mudar a forma. Provavelmente outros players em música não conseguiram, como a gente falou, né? Não avançaram. Então, meio que você tem que conectar o modelo de negócio. O timing é importante e as tecnologias ajudam esse timing. Então, quando a gente fala de inteligência artificial hoje, por exemplo, a gente não espera algo que não seja mais recomendado para a gente, cada vez mais hiperpersonalizado. Isso vai impactar quase todas as indústrias. Então, para educação, que é um setor difícil para investir, porque a saída, né, para a gente como investidor, a venda do negócio no futuro é algo importante. Então, educação é um desafio saída. Mas alguém tem dúvida que o modelo de educacional precisa mudar e tem que estar mudando hoje? Isso aí, acho que todo mundo está ali, claramente isso. O César School trabalha com o Problem-Based Learning, ou seja, baseado em problema. Então, começa a entender online, digital, tentar conectar alguns momentos de muito mais debate do que, por exemplo, aula expositiva. Mas tem muito espaço para usar tecnologia e para personalizar, porque a gente não aprende do mesmo jeito. Quando você falando agora, Vitor, eu lembrei, eu estava com uma dúvida até de perguntar para você, André. A questão quando eu falei da distribuição, uma coisa que alterou demais é o menu, é o cardápio. Na música, por exemplo, eu ouvi uma rádio que era aquela que se encaixava comigo, eu pegava os top 20, aí eu salvava, aquela ali era a minha playlist. Uhum. Hoje não tem essa rádio, e às vezes quando eu entro no top 20 agora é Music, não é iTunes, da Apple, cara, não, porque assim, você tem um mundo inteiro ouvindo, cara, então aí vem uns rap, não é minha música. E quando a inteligência artificial no caso da Bbook, é interessante isso porque a dor, vou falar do caso do hoteleiro e não só do você vai escolher na Booking, você vai pro joinha, velho. Primeiro pega os joinha ali, classifica por preço e vê o que é. O hoteleiro, muitas vezes, por ele errar o preço dele produtivamente, a Booking não mostra ele. Ele pode estar com o joinha, tipo, porque o negócio da Booking é o quê? É vender você, é vender o seu quarto. Agora, inclusive, é aluguel de temporada. Nem cada vez mais. Então, o algoritmo dela é especializado em avaliação e se o seu preço está encaixado no mercado. Porque se o seu preço estiver fora de mercado, você não vai ser comprado, ela não vai ganhar e você não vai ganhar muito menos. Então, essa questão do cardápio ali, da distribuição, ela resolve uma dor, porque a garantia que eu tenho, eu fiz uma viagem agora em maio com a minha esposa, a gente foi para a Itália, nós passamos 21 dias viajando, fomos até na Grécia e voltamos, eu fiz ela toda. Eu montei toda a operação via ChatGPT e em cima da Booking, sozinho, sem precisar de operador, e deu certíssimo, cara. Ainda descobri um outro aplicativo que eu não sabia, que é de experiências, aí tem de tudo, né, até passeio de gôndola, que o cara, ele conseguia me dar esse menu. Ele conseguia resolver meu problema com avaliações, né, e a coisa andava bem. E agora na música, André, porque, assim, vamos falar de dor e de mercado, de resolução de problema. Como é que eu resolvo esse problema meu? Onde é que eu acho a música que eu gosto? Cris, eu acho que tem um ponto que todas as plataformas, e a gente está falando da mesma coisa aqui, todo mundo quer retenção no final, que acaba refletindo no LTV ali, né? Porque no final, o que tem mudado no comportamento das plataformas, Spotify, Apple Music, tudo, desse sentido? Eles estão entregando cada vez mais por algoritmo. Tem toda a experiência que existe o editor lá, editor musical, curador da própria plataforma. Isso é até um glamour pelo volume de música que a gente tem hoje. A gente tem mais de 200 milhões de músicas assim, disponíveis. É um negócio meio insano nesse aspecto. Mas aí quando você fala assim, tem alguns pontos interessantes das falas aqui. Primeiro, o rádio não morreu, ele continua sendo uma curadoria. E aí tem a própria Apple Music, né? Tem a Apple One lá, que você tem a rádio dentro da plataforma. Experiências como na própria Alexa, você pode ouvir a rádio que você quiser. Mas são realmente comportamentos diferentes. A lógica da playlist é uma lógica de rádio. O Spotify empodera muito o usuário para que o usuário crie as playlists proprietárias e isso acaba refletindo em algumas playlists muito relevantes de usuário que tem gostos similares. Então, o cara com uma playlist que ele criou, você pode ter criado, porque ele criou a sua playlist, aí tipo, indexou bem, do nada, você tem 200 mil pessoas curtindo a sua playlist. E baseado nesse comportamento e nessa leitura, aí a plataforma começa a entregar para criar playlists proprietárias dela, algorítmicas, similares à sua, para entregar a pessoas similares. E aí começa a segmentar mais, assim.
Então, cada vez mais, você não precisa ir no top, você vai ter, tem sempre, se você prestar atenção, todas elas têm um botão que é para você, com você, sua estação, estação Cris, porque ele sabe... Batendo legal ainda, viu, André? Aí depende muito da plataforma. A Apple não é melhor, não sei se você usa mais Apple, que você comentou, mas a Apple ela é muito pequena no Brasil, então, assim, a base é a menor base que a gente tem. Mas o YouTube é bom nisso. Eu tenho uma boa experiência com o Spotify, assim. Eles têm uma boa recomendação. Mas é uma Desculpa, eu te interromper, mas... Não, mas assim, só complementando, a minha experiência enquanto Spotify, eu percebo, né, que eles conseguem ajustar de acordo com o que você tem curtido mais naquele momento, naquele período. Então, eu acho que Entendi. mais inteligente nesse Mas o problema do Spotify é que quando eu vinculo ele na minha conta na Alexa, acho que a gente vai ficar falando de música. Música é massa, né, Lito? As meninas escutam no quarto, ele não consegue ter multicanal. A Apple consegue. Ela nota que alguém tá ouvindo na Alexa e se eu ligar no carro, eu não atrapalho a minha filha em casa. Então acabou que eu uso os dois. Mas no final, eu acho que o que você está trazendo, passando por todas as plataformas e cenários, é muito desafio, assim, é um desafio das plataformas entender esse comportamento. Não, é um comportamento muito atual, né? Essa mudança de comportamento entre você criou o play, você paga por assinatura, aí você cria umas playlists que, tipo, são moods, né? Gêneros específicos. Agora você começa a entregar com particularidade, aí você vem com mais particularidade por conta de pedir por voz. Então, pedindo por voz, como é que eu faço essa divisão de canal ali para eu não perder a audiência? Aí você vai para os modelos de streaming de vídeo, tipo, cara, eu tô perdendo o público. Aí ele começa a botar uma assinatura mais barata, mas que tem publicidade, que a princípio é o mesmo conceito da TV por assinatura lá no início. Eu vou fazer uma TV premium sem publicidade, sem propaganda nenhuma. Aí do nada você fala, pô, mas eu tô perdendo dinheiro porque o grande dinheiro tá vendo de propaganda. E agora todos têm ads e aí conseguem entrar num público mais barato, porque ele ganha de ads e ganha de assinatura. Os próprios músicas tem, você também tem modelo só ads e modelo de assinatura. Mas eu acho que todos esses modelos que a gente está falando, inclusive de hotelaria, tá passando por essa leitura esse aprendizado, que a inteligência artificial vai ajudar a consolidar mais, mas de comportamento de usuário, de gerações diferentes. A gente acho que está no momento que a gente mais tem gerações diferentes convivendo no mesmo espaço de tempo, assim. Como é que você entrega para toda essa audiência diferente, com particularidade? Você tem que aprender o tempo todo. Isso, para mim, é muito claro que como é tudo muito recente, você falando que até a Airbnb é velho, ele é velho em 15 anos, gente. É muito curto, né, sabe? Não para toda a história da humanidade, enfim, desde Adão e Eva, é muito pouco tempo para esse aprendizado todo. Em muitas eras ali, a gente passa a era de 2000 foi essa era de banda larga. Porque ali foi que a banda larga saiu de escada para chegar no final ela funcionando melhor. Aí depois vem para 3G, 4G, 5G, e aí você atinge mais gente. A gente está hoje com em torno de 800 milhões de pessoas assinando por música no mundo. Você pegar isso tem uma pesquisa mais ou menos ali de 2019, 2020, que aí nessa mudança de comportamento falava que o usuário, o ouvinte de música nos Estados Unidos, ele pagava em torno de $20 por ano, $30 por ano, comprando físico, né? Aí, do nada, você passa a pagar $9, $10 por mês e você passa a $120 por ano e nem percebe, sabe? Então, você cria diferentes ali e muito recente isso. Só que pulveriza. Pulveriza. E aí, esse aprendizado de 5 anos para cá, que eu acho que foi o grande forte mercado, de 7 anos para cá, o Brasil, comentei, crescendo 2 dígitos ao ano ali, então de 8 anos quiser para cá, pouco tempo para essa mudança toda, e ainda vem inteligência artificial, ainda vem umas outras interferências. Você precisa entender dessas gerações e comportamentos. Acho que é muita informação, mas o momento é muito rico também, muito propício quando a gente fala, como o Vitor estava comentando, né? Que sinais são esses que você está comentando? Tipo, todo mundo está vendo, a Apple está vendo, o Spotify está vendo e está ali mexendo, trabalhando, ele deixando de ser mais duro, ali, mais manual, para ser mais automático, mais algoritmo. Que outras mudanças de outros mercados estão acontecendo e tem ali sementinhas acontecendo para a gente ver as oportunidades e você desenvolver em cima disso, que é um dos nossos papéis como empreendedor, né? Assim, a gente está olhando e pensando nessas disrupções e é questão de entrar na fase certa, como você comentou também, né, Gulu? Porque também eu vivendo essa era de música, muita plataforma começou muito antes, assim, tipo, a própria Som Livre, na época em 2008, 2009, criou um Spotify aqui no Brasil, um Spotify. Era isso, eu escuto. Só que é no momento errado, timing
não foi, o negócio não andou. E várias outras tentaram nesse meio do caminho, como tentam em outros mercados. E quando que é a hora certa, né? Que eu acho que o Vitor tem mais ali essa visão ali, o tempo desse dia a dia, né? E esse é o acho que time, né? Já saiu até pesquisa, né? Que esse talvez seja o componente. E o desafio você entra muito antes, aí tá cedo. Se você entra um pouquinho depois, hoje em dia, pela velocidade, você já tá tarde. Tem um aspecto de construção de marca relevante, ou seja, como é que, além de você entrar no time certo, você é aquilo que os usuários lembram. Porque se a gente pensa, acho que não é um usuário só, né? O B2B é a mesma coisa. Imagina o quanto a gente tem hoje de opções, né? De cardápio, de soluções para resolver o mesmo problema. Para pensar, a gente tá falando sobre música, para dar um exemplo claro. Você pega lá, você tem uma plataforma, um Instagram, um TikTok. Quantas vezes você passou várias publicidades, você viu uma banda que você gostava, ia ter um show na tua cidade, falou, pô, legal, eu acho que eu vou. No segundo seguinte, passou batido daquilo, eita, aconteceu o show e eu nem fui. Ou seja, para alguém que você reconhece a marca, você gostaria de ir, aquilo passa batido. Então imagina você conseguir construir, né, essa imagem na cabeça do usuário. Então, do nosso olhar como investidor, né, uma das coisas que você sempre olha... E faltou a máquina de venda, né, Vitor? Como é que você está na cabeça do teu usuário? E primeiro, normalmente as pessoas vão tender a usar coisas que elas já conhecem, a não ser que se você entrega algo muito melhor. Talvez nesse primeiro momento ali, o cara diz, por que eu vou sair do que eu já estou familiarizado para algo novo? Por isso que a gente, como investidor, a gente olha também alguma evidência de tração de cliente, porque é mostrar, olha, eu estou fazendo aquele cliente mover para uma nova solução, eu consegui. E aí o segundo momento é, como é que eu escalo isso? Porque, primeiro momento, resolvo a dor, as pessoas querem usar massa, mas, pô, eu quero um negócio que cresça muito rápido. Então, o desafio de segunda de distribuição, né, de escala, vai no segundo momento, mas eu preciso primeiro mostrar por que a pessoa vai mover do que ela já conhece e, às vezes, entrega minimamente o que ele gosta para algo novo que eu não sei se vai entregar, né? Eu espero que sim, mas eu não sei, né? Vitor, e André entrou num assunto interessante, né? Falou sobre inteligência artificial e você falou agora sobre escala. A gente tem percebido, né, que as empresas de tecnologia, as startups, estão cada vez mais buscando utilizar a inteligência artificial como forma de otimizar seu produto e escalar o seu negócio. Porém, muitas dessas estratégias elas não são bem estruturadas, né? E o uso é ineficiente, né, da inteligência artificial. Eu queria ouvir um pouquinho como a Bbook, Cris, tem utilizado a IA a seu favor, e esse trabalho junto com o César, né, Vitor? O César é uma empresa, né, que atua justamente apoiando as startups através do nosso modelo de Tech Venture Building, desenvolvendo tecnologia de alta complexidade para apoiar a aceleração do negócio, né, em um momento de escala, tração ou escala. E aí a Bbook e a Atabac estão justamente nesse momento, né, entendendo essas mudanças de mercado e buscando formas de tornar seu produto mais robusto, muito mais competitivo. Eu queria ouvir um pouquinho como a Bbook efetivamente tem transformado o seu produto nesse sentido, Cris, e fala um pouco da nossa parceria também. Então, a dor é assim, como o André colocou, né? Nós dois, parece, pelo que eu vi, nós saímos do BI. E essa análise de dados, à medida que a gente vai alocando mais dados, isso vai ficando muito mais complexo, né? E análises profundas, a inteligência artificial, ela é quase que uma demanda, assim, natural, né? Porque ela consegue estabelecer os padrões e gerar insights. E com isso, a gente começou a desenvolver lá na Bbook, em 2021, a nossa própria inteligência artificial já preditiva, de modo a conseguir melhorar a previsibilidade de receitas. E o que a gente notou é que no universo da inteligência artificial, na hora que a gente tem os primeiros algoritmos já começando a trabalhar, existe um leque, falando em menu de novo, existe um leque de coisas que ela pode fazer pelo usuário. Então, quando a gente fala da hotelaria, a gente já pegou o hoteleiro que ele não só... Vamos falar de uma coisa simples da metodologia que a gente trabalha, que é Revenue Management, né? Que o Bbook é um RMS, um Revenue Management System, que é a precificação variável. Né? Todo mundo sabe que se for olhar hoje uma passagem aérea, amanhã para aquele mesmo data vai estar mais caro, e alguns hotéis, vários hotéis hoje já fazem isso, muitos deles manualmente. E a gente chega ainda em determinados proprietários que o cara sequer tem um tarifário.
e ele não consegue criar ali o tarifário dele com níveis 10 flutuações de tarifa. Então, por exemplo, também quem são seus concorrentes? Não sei, a gente hoje com a nossa inteligência artificial a gente consegue recomendar. Então a Bibook entrou num nível porque o sonho do SaaS, assim, é a auto-implementação. A implementação minha hoje de 30 dias, a gente está reduzindo ela para 1 dia. O cara implementa a Bibook com a inteligência artificial em 1 dia. O cara não tem um tarifário, a Gabi entrega o tarifário do cara, o cara não sabe os concorrentes dele, a gente entrega. Se ele sabe, ele vai lá e coloca lá quem são os concorrentes dele. A gente faz um orçamento do hotel dia a dia. Não existe orçamento de hotel dia a dia. Existe um gap no mercado, aí falando de dor. O gerente geral, o diretor, o investidor, ele pega o budget dele. Quanto que o meu hotel vai faturar no mês, quanto que eu vou ter de resultado daquela máquina ali no final do mês. Só que o RM, ele tem que comparar a projeção que o Bibook dá, o forecast de faturamento para o mês, mas ele tem que acompanhar do dia a dia. Porque se eu tenho um forecast para o dia 28 tal, e o meu budget do dia 28 está abaixo, então eu tô super legal de comportamento ali, certo? Só que o orçamento do hoteleiro, ele é mensal. Então, quando a gente pega o dia a dia, é o mesmo faturamento por dia no budget. Então, isso é uma dor gigantesca. A gente já consegue entregar isso. Então, a inteligência artificial, ela consegue... pode virar meio normal, mas ela entrega mais produtividade. Mas alucinação. Cara... pior era você gastar 3 meses para fazer um budget e no final das contas você só ter ele mensal. Ela te entrega em 1 minuto um budget que você vai ter que corrigir ali os detalhes do mês a mês e você tem ele diário. E no final do dia você está com ele diário. Muito mais. Precificação mais eficiente. Muito mais. E aí foi que num determinado momento os nossos investidores, o Gustavo conheceu o Galvão, enfim, eu não sei como é que foi a história, né? Posso estar cometendo algum erro aqui, me perdoem, mas ele me apresentou o César, né? A Bibook é uma startup lá de Ilhéus. Nós fomos investidos pela Lighthouse também, lá de Salvador. Ele falou, cara, tem um pessoal em Recife fazendo um trabalho muito legal. Isso em 2023. E eu falei, e eles são especialistas lá em desenvolvimento de inteligência artificial. Eu falei, opa, aí você topa. Aí o Gustavo sabe que eu sou o cara mais early stage do planeta, sabe? Eu não tenho medo de inovação. Quando eu estava a minha primeira faculdade foi arquitetura, só um detalhe. Assim. Eu estudei em Viçosa, cidade, um grande campus, Universidade Federal de Viçosa, uma grande universidade federal e das maiores universidades do país. E eu já tinha, os professores fizeram um convênio com o Canadá, tinha um monte de Power Mac, aqueles computadores gigantes, eu era louco com aquilo, tinha 17 anos, eu ficava olhando assim, e no final das contas eu virei o monitor do laboratório de informática. Fazia tudo meu no AutoCAD, no 3D Studio, no CorelDRAW. Viçosa não tinha uma plotter. Eu me formei em 99. Não existia plotter para você imprimir seus projetos. Eu tinha que imprimir na matricial e passar limpo no nanquim. Mas eu preferia fazer isso do que ficar desenhando no papel. A nível de early stage mesmo, né? E aí o fato é que, quando me apresentaram aqui o César, eu falei, vamos. Nem tão early stage eu fui com o César, mas o fato é, o projeto do... chamar de consórcio, né, Embrapi, Sebrae, César, e com a nossa contrapartida, ficou muito bem desenhado. E aí, foi que quando o Átila e o Veras avaliaram o projeto e viram, cara, tem fit, vamos para frente. E não deu outra. No primeiro ciclo, nós fizemos 2 ciclos, né, foi muito legal, que eu consegui 2 anos, não sei porque eles me fecharam, tem o 3º ano, queria tanto o 3º ano, mas enfim, quem sabe, né? Já passaram o bastão, né, agora tá comigo. Mas o fato é que logo na metade do primeiro ano, na hora que eu comecei a ver aquele monte de entrega, cara, a gente consegue fazer esse design. Pô, mas com isso aí, ó, na verdade, existe uma máxima no Revenue Management, assim, o que interessa é a receita por apartamento disponível, com a sigla em inglês chamada RevPAR. E aquela sigla ali, ela pode ser, o correto é você dividir o faturamento pelo número de apartamentos do hotel, tá? Ocupados, enfim, ou então multiplicar a diária média pela ocupação, que é o mais fácil de fazer, para você chegar no RevPAR. Com essa simples função, você consegue várias visões, pegando a data de origem da hospedagem, da reserva, versus a data de hospedagem, em relação ao período e diária média.
você tem uma profusão de KPIs aí, André. É aí que entra a profundidade do Revenue Management, que é muito pouco produtivo fazer manual. E, cara, na hora que o César foi me mostrando aquele desenvolvimento da IA, eu falei, vocês conseguem entregar isso aqui pra gente? Consigo. E, puf, com uma semana, tava ali. Vocês conseguem. Então, hoje eu tenho, no meu backlog, no meu back-end, pronto para ser produtizado. Eu já estou com 3 features produtizadas na prateleira já. A gente está só finalizando os testes, porque minha equipe comercial ela é muito... eles querem ver o negócio, porque esse é um outro ponto da inteligência artificial, né? Mas como é que isso aí funciona? Como é que eu vou explicar para os caras agora? Mas tá bom. A gente tem um diretor lá de RM e vendas, o cara é um dos RM, o melhor RM do Brasil praticamente, considerado aí, enfim. Ele falou, pô, cara, esse aí, essa Gabi recomendou preço melhor do que aquele outro software grandão lá que eu trabalhei. A Gabi, a IA. Generative Artificial B-Book Intelligence. A inteligência artificial criada pelo César para B-Book, que trabalha junto da nossa aplicação. Falou, pô, a recomendação de preço tá muito melhor do que aquele software lá, americano, lá, que os caras colocaram lá e que não funcionava, velho. Que eu deixava bloqueado. Isso já me deu um alívio, assim. Isso, assim, os primeiros produtos que saíram. E no fim do dia eu tenho, assim, uma série de produtos. Eu tenho um ano de novidade e inovação no mercado, sabe? Para ir lançando e tendo aderência, sabe? Aquele negócio de poder ir jogando. E foi muito legal, assim. A única coisa ruim é que realmente não teve o terceiro ano. Mas calma, tem outras oportunidades. Assim, tem alguns cases aqui dentro do César, né? De startups que, independente de investimento, elas sempre fazem projetos utilizando recursos junto com o César. Recursos Embrapa, inclusive, tá? Então, teve a Salvos, por exemplo, a própria... esqueci agora o nome da startup, daqui a pouco eu vou lembrar, mas a gente tem várias startups que buscam utilizar esses recursos de fomento na Embrapa na continuidade dos seus projetos após o ciclo de investimento, tá? Então a gente tem oportunidades ainda, mas eu queria ouvir um pouquinho do Deta, que tá um pouco... Quem não chora não mama, né? Pedir tem que pedir. Tá um pouco... Já deixou o pátio, né? Tá um pouco nesse estágio, né, também, André, assim, Sim. fazendo esse handover, mas fala também, assim, faz um gancho, explicando um pouco como a Tabac e a Rump também, explicando o que tem conseguido dar essa oportunidade ao artista independente para que ele possa ter espaço no mercado da música e também conseguir gerenciar a sua própria carreira, de certa forma. Uma coisa legal de deixar claro é que realmente o artista independente, ele não é, como eu tinha comentado antes, ele não é o indie, né? O cara que tem necessariamente pouca audiência. Ele é bem amplo hoje. O Spotify é o que gera mais receita hoje dentro de todo o negócio da música gravada. Posso citar exemplos de artistas que são... Sim. Eu ia comentar, vou trazer alguns exemplos, mas eu ia comentar que o Spotify, nesse recorte, 50% da receita global do Spotify é para arte independente, é pago, né? É para arte independente. No Brasil isso chegou a 70%. E aí, quando a gente fala de arte independente aqui, o maior álbum desse ano, que foi o do Bad Bunny, ele é independente, não tá ligado a gravadora nenhuma, ele sempre foi independente ali. Aqui no Brasil, desde o Ludmilla, como eu citei, o Jota Quest, Gilberto Gil, Henrique Juliano, Thiaguinho, não estão em gravadoras, estão em distribuidoras e são mais donos do seu negócio, assim, resumidamente é isso. Então a gente está realmente nesse modelo, nessa quebra de paradigma. Como eu comentei, a gravadora continua com o seu papel, tem questões específicas que super funcionam, eu acho. Mas também tem um limite, né? A gravadora não vai ter ali mais de 100 artistas, 120 artistas e trabalhar bem. Enquanto você tem uma escala ali que se o artista sozinho pode fazer muita coisa, né? Por isso que a gente caminhou para esse lado também. E quando a gente fala dessa relação com o César, dessa criação, e o que a gente consegue sanar de dor, independente até do momento do artista, pegar um exemplo, o artista pode começar em 92, e aí ele tem um catálogo, lançou com a Sony, ou com determinado momento, e aí para aquele momento ele tinha um contrato, que a conta bancária dele era no Bamerindos, que ele tem um login e senha para acessar aqueles relatórios. Essa conciliação não é clara entre você acessar o relatório e quando entrou aquele dinheiro na sua conta. O relatório é pouquíssimo claro nesse aspecto, falando do aspecto financeiro. Além disso, cada artista ele tem acesso a várias ferramentas, a essas plataformas de streaming se especializaram em dar um acesso para o artista analítico bem interessante. Então você consegue saber quantos ouvintes você tem por mês, quantos plays você teve em cada música, independente se foi do momento 92 que você lançou com a Sony, se foi um convite de um outro artista e aquilo saiu pela Universal, se foi The Orchard, se foi Believe, se foi a RPM, que aí tem diversos
surgiram diversas plataformas de distribuição nesse meio tempo, e aí cada pedacinho disso é um login CE diferente. O cara tem que ir lá acessar, conferir às vezes se está recebendo essa receita, porque também, às vezes, dependendo da relação, não tem uma questão clara de que aquilo está sendo pago. A gente já fez due diligence, a gente achou milhões assim que não estavam, o artista não sabia que não tinha recebido. Com a inteligência artificial e junto com o César, a gente está fazendo predição, tipo, olha, a estimativa que você deveria estar recebendo é essa. Você tem acesso a todas essas contas e relações, a todos esses relatórios? Além disso, independente da questão financeira, existem oportunidades como, recentemente, um case que teve foi um skatista andando em Los Angeles, lá, bebendo uma garrafa de água, sei lá, alguma coisa assim. Aquilo bombou na rede social e trouxe de volta uma música do Fleetwood Mac de anos atrás, de décadas atrás, e a música voltou no chart por causa de uma ação não planejada. E aí, como é que você informa? Como que o artista sabe que uma música dele de 72 começou a bombar? Normalmente é o fã que fala lá no Twitter, lá, falando, porque fora isso não tem uma inteligência que ele fala do catálogo dele de cada parte ali. Então a gente realmente desenvolveu algo assim que a gente vai dar insight, falando, olha, sua performance analítica é essa e provavelmente sua receita vai nessa direção, e se você me plugar para ser o seu banco, ser a sua receita, eu vou confirmar que essa receita está entrando. Porque hoje em dia isso leva várias etapas em vários lugares ali para acontecer. Então com a inteligência artificial a gente conseguiu conjugar tudo isso, além de um terceiro pilar que é realmente você arquivar tudo relativo àquela música num lugar só. Então você tem uma identidade visual, uma identidade gráfica que você consegue identificar o álbum pela capa que você já lançou, faz as associações ali de quem participou, levanta esses créditos e ainda tem isso por trás. Isso o músico não tem hoje em dia, ele tem que ficar procurando isso cada vez num lugar diferente, quando ele quiser achar, ou o fã lá avisando a ele, porque quando realmente os fãs são importantes nesse lugar ali, porque quando você tem super fãs, os caras cavam até o que você não sabe, aí descobre antes de você o que vai acontecer. Não é o ideal, né? A gente tem dados suficientes, como o Cris estava falando, e como tem muito dado, que ele é pouco usado, e é muito cruzamento. Imagina, você tem que pegar um dado do Apple Music, do artista, né? O Spotify for Arts, que é o acesso do artista, o Deezer Creators, que é o acesso do artista, e ficar entrando em cada plataforma dessa para entender como performou em cada uma, ou ter acesso ao relatório daquele álbum para cruzar. Então, o Rumpi, né, que é essa plataforma spin-off da Atabac, ela vem justamente nesse empoderamento. Olha só, se você quiser dar todos esses dados, você vai levando níveis ali. Se você quiser ter acesso analítico, eu preciso de tais dados seus. Se quiser se quiser arquivar tudo aqui, em vez de você ficar contratando Dropbox, Sample, diversas ferramentas ali, aqui você vai conseguir concentrar, e quando você clicar no seu álbum, vai ver tudo relacionado. E o nível financeiro, se ele quiser usar, tipo, essa aqui é a sua conta financeira para você pagar. Integrou com um Bank as a Service para poder, tipo, bota em tudo o seu, que toda história. Porque aí quando entrar, eu sei que aquela tá entrando uma receita que veio da Sony, uma receita que veio de uma participação que você fez, uma receita que veio da Universal, da Warner, da Virgin, enfim. E aí a gente consegue conciliar com relatórios que a gente deveria receber, ou mesmo que não receba o relatório, porque não foi enviado, porque a participação não quis mandar, a gente tem predições ali em termos de números analíticos para, se eu estou recebendo isso, eu deveria estar recebendo tal receita. Então, assim, é complexo demais, dá para entender, dá para ver que é bem complexo o mundo do artista. Isso eu só falei dessa camada, fora que se ele for autor, aí tem acesso de associação, ECAD, editora, que a gente vai também no roadmap ali, a gente vai implementar, para integrar tudo isso, para ele ter esse empoderamento, senão ele fica míope ou fica só... Bom, normalmente a minha vivência nesse mercado o artista, ele tá tudo bem, até no mês seguinte entra menos do que entrou no mês anterior. Aí ele liga pro financeiro, por que eu tô recebendo menos? E tem diversas explicações que estão no número, é muito claro ali, ou alguma coisa que realmente teve erro. Mas assim, tem formas de você validar que errou ou acertou. E aí normalmente a experiência é muito empírica, do tipo, recebeu mais, ninguém reclama, recebeu menos, o cara critica, mas na verdade não tem dinheiro, né? Exatamente, basicamente é isso. Mas o Michael nem sabe para que lado foi. Não sabe, nem pergunta. Milésimos de centavo cada música ouvida no Spotify, né? A média hoje no Brasil tá ali entre 5 e 6 reais a cada 1.000 plays. Então, se ele teve 1 milhão de plays, tá falando de 5 mil reais, 6 mil reais. Assim, proporcionalmente, aí tem toda uma discussão que é pouco dinheiro, isso modelo, realmente o modelo é muito diferente, o modelo do CD, né, assim, eu recebia muito mais quando eu lançava o CD, o LP,
Mas era menos distribuído. E era um modelo que, assim, você vendia, quer queira, quer não, você vendia para lojas americanas 1 milhão de uma vez só, né? E aquele, sei lá, 17%, 7%, vinha de uma vez só. Então parecia que você recebia muito dinheiro de uma vez só. Tinha. Só ir por aquele período. Quase Depois, todo dia. agora, mensalmente ou trimestralmente, tá pingando a sua É recorrência, né? E realmente, dependendo, para os artistas menores, o valor do play, ele é baixo, mas o que eu bato muito nas minhas palestras, onde eu tenho a oportunidade de trocar mais com os artistas e com o mercado, é que o digital, ele não tem o papel necessariamente, é importante você entender quanto ganha, como ganha, isso vai te potencializar, só que os números que ele gera, você tem que ver onde você pode gerar mais receita. Quanto maior os ouvintes que você tem, quanto mais fã você tem, ou mais aumenta seu ticket médio de show, mais você vende publicidade, mais você... Então, assim, é um ecossistema que você não pode se apoiar num pilar só para você acreditar que você vai ser, sou o melhor artista porque eu estou tendo mais play, ou só porque eu estou tendo mais seguidores no Instagram. Não tem. Aí você falou uma coisa de segmentação que na hotelaria tem tudo a ver, porque é exatamente isso que a gente vê na hotelaria. Na distribuição, quem que está vendendo menos, quem que está vendendo mais, que não é só flutuar a tarifa, que é o slogan da Bibu, que é o preço certo, na hora certa, para o cliente certo. E o artista, ele tem, pelo que eu estou entendendo, ele tem que entender qual o canal, qual o cliente que está gerando mais, em que tipo de segmento que está gerando. Exatamente. E é onde ele pode investir mais. Exatamente. Ou talvez ele diversificar e entender, opa, aqui tá legal, eu preciso melhorar aqui. Ou até ter uma estratégia de canal. Total, e é até como que esses números às vezes não impactam numa receita direta, mas impactam em receita indireta. E aí a pergunta é, ele tem controle sobre o preço da música dele? Não, isso é um contrato do Spotify, da plataforma, que tem uma discussão muito forte hoje em dia, e qual modelo? Sei lá, o Spotify gerou 1 milhão de reais, vamos botar assim, para ficar prático. Quantos plays tiveram de dividir total, assim, qual foi a quantidade de plays, tiveram 1 milhão de plays, então vai ser, cada play vai receber R$1, proporcionalmente, você divide pelo todo. Tem uma discussão e já tem outros modelos sendo praticados por plataformas específicas e renegociações entre quem detém o direito da música, né, que é o artista e a gravadora ou a distribuidora, com as plataformas, que aí é o que a gente chama do artist-centric, ali você... O Gulu paga R$10 por mês e ele só ouve Pearl Jam, esse dinheiro ir só Pearl Jam, não ir dividir para o todo. Isso aí é uma lógica aí é mais o mercado do lado do artista, conteúdo, gravadora, debatendo e discutindo para tentar mudar um modelo para ser mais justo. E aí há discussões se é mais justo ou não, mas não tem a ver com o consumidor. O consumidor vai continuar pagando a mesma coisa, né? Mas outro ponto. No fim do dia, mas vamos lá. Não sei, talvez, mas é porque também é pulverizado. Porque fazendo uma analogia com a hotelaria, a gente coloca o hotel e a gente coloca o preço. Sim. Né? E aí o caso da música é que você não tem um inventário, você não tem uma limitação de quartos. Tu escuta à vontade, né, cara? Enfim. Mas isso, nesse quesito, a distribuição está sendo realmente, talvez, né? Você já falou que é uma discussão ética entre o artista e os canais, mas de fato ele não tem o poder. Mas cabe revenue management daí, viu? Depois a gente pode conversar que essa parte da inventação aí da média. Acho que tem uma coisa interessante, os dois casos aqui, né? Que a IA está entrando para tentar chegar mais perto de resolver. Sei lá, eu quero vender mais. No final do dia, o cara quer vender mais quartos dentro do preço, faz sentido. Então, com a IA, o Cris chega muito mais perto e diz assim, olha, é esse preço que consegue otimizar melhor. Então, não só eu te digo o que é, mas só implementa ele. Você já recomenda ao ponto de bota para rodar. A mesma coisa também aqui. Pô, eu quero chegar ao nível de um banco que vai receber, porque aí você resolve o problema. Eu quero ganhar mais dinheiro e saber se eu estou recebendo certo. Eu poderia, naquele primeiro momento, né? Vou só dar o dado. Não, eu quero conseguir bater lá na conta e voltar para dizer, o dado está certo. Então a gente vê nos dois casos que já resolviam parte do problema usando o IA para tentar ir quase até o final. Olha, eu quero vender mais 4 e não definir o melhor preço só. Né? No final ele quer mais 4, o preço é parte disso. Ele quer ganhar mais dinheiro e saber se ele está ganhando. E não só dizer assim, olha, você está ganhando isso. Não, realmente está batendo aqui aquilo que você está tendo objetivo. Então eu vejo isso muito do IA, tirando alguém que quer ser a plataforma tecnológica de IA entrando
para tentar avançar no job to be done, ou seja, no problema a ser resolvido pelo cliente, você conseguiu dar mais passos. E antes de só apresentar o dashboard, que era muito comum a gente ver, hoje no mínimo, recomendar. Em alguns casos, você pode, assim, eu recomendo se você quiser só apertar o botão e bota para rodar, ou seja, vira alguém que avança dentro do processo de geração de valor para o cliente. Ô Vitor, e você, para a gente até fechar com chave de ouro, né? Você como nosso professor, especialista aí em transformação digital, tendências de inovação, na visão de negócio, como você tem enxergado, falando agora de diversos mercados de forma mais generalista, como você tem enxergado que a inteligência artificial ou tecnologias emergentes em geral, elas conseguem contribuir com a transformação do modelo de negócio das empresas e também conseguem contribuir com a geração de receita, o crescimento dos negócios? Fala um pouquinho o que é que você tem visto, até no papel de investidor, os principais erros e acertos também das empresas que você hoje tem se conectado. Boa. E aí, hoje, por exemplo, empresas, e aí a gente está falando de negócios que se adaptaram, assim, eu estou falando, tem alguns são negócios tradicionais que fizeram transformação, mas vamos falar das startups, né? As que surgem hoje, eu já vejo muito claramente eu quero ter menos desenvolvedores ou menos pessoas dentro do meu time, mas sempre combinando IA com pessoas. Então não é aquela de, não vou ter nenhum funcionário, não. Vou ter funcionários, mas eu quero usar quase na concepção do negócio. Eu vou usar já na venda, vou usar no desenvolvimento interno, usando IA já desde o começo. A ideia do AI first, mesmo que o cara não está vendendo IA lá na frente. Então isso eu acho que é um dos pontos que aumenta, né, naquela linha de receita e custo, você conseguir diminuir o custo mantendo a receita. Você conseguir fazer mais com menos, porque gente é um ativo importantíssimo, mas também é caro contratar pessoas. Então, você conseguir criar esse equilíbrio, você consegue ter menos custo. Então, acho que me parece que virou meio que padrão que toda startup ou toda empresa tem que olhar para como é que eu consigo, com menos gente e tecnologia, fazer mais. Então, acho que só nesse ponto. Sobre receita, eu acho que muito dos dois falaram aqui, da possibilidade, às vezes, de atender uma escala ou tipos de clientes de forma diferente, porque você consegue, talvez, personalizar um pouco mais as ofertas. Então, a gente vê a oportunidade nos dois casos aqui, né? Como é que eu entendo o perfil, tanto do quem usa, quanto do cliente do meu cliente, para poder direcionar isso. Talvez lá atrás, o Cris não conseguiria, na Bbook, ter tantas opções, quer dizer, são muitas variáveis, muitos perfis de clientes, contextos de viagem diferentes. Sem AI, provavelmente ele teria que ser muito mais simples, né, o processo. Eles não, agora eu consigo entregar algo muito mais personalizado. Então a gente começa a ver também a possibilidade de você, com AI, você ter um nível maior de personalização. E acho que uma das coisas que vai mudar é que se antes todo mundo entrava no software e via a mesma coisa. A interface tinha lá o menuzinho, né, que você ia clicando. Com AI, eu não vejo tanto ainda isso acontecendo, mas eu imagino que, assim como no Spotify, o que eu vejo e o que o Cris vê é diferente, porque provavelmente os consumos de música, o tipo de coisa que a gente vai escutar é diferente. Por que não nos softwares empresariais, o que eu e André vamos acessar seja diferente? Ou seja, a minha interface seja adaptada para a realidade do que eu estou olhando, o que é mais importante para mim, para o meu estágio. Isso é uma coisa que eu vejo menos, mas quando a gente começa a olhar para a IA generativa e aquilo que a gente procura, vai lá digitando, né, e recebe uma resposta, eu imagino que isso em algum momento também vai para a interface, para minimamente apresentar para mim os botões que normalmente eu vou procurar. E não ser o mesmo software. Isso ainda é um passo, mas eu começo olhando para a questão dos sinais, né? Quando a gente olha para a pessoa física, como isso vai para o mundo empresarial. Em algum momento eu deveria que os softwares voltassem para mim com aquilo que é importante para mim, e não com aquela interface genérica que todo mundo está olhando a mesma coisa. Com AI isso é possível, de você conseguir apresentar isso dessa forma. Excelente, Vitor. Pessoal, passaria o dia conversando com vocês, foi excelente nosso bate-papo aqui. Foi muito rápido. Café, Passou rápido, né? Mas muito obrigado assim, pela participação de vocês, né? Fico muito feliz aqui estar com vocês nessa mesa. Fica o convite também para outras oportunidades. Eu queria deixar aqui um tempinho, 30 segundos, para cada um falar um pouquinho como pode se conectar com a Atabac, com a Triax,
com a Bebook, olhar ali para a câmera e dar o seu recado. 30 segundos é candidato. Pior que até o pitch agora tá menor. Bom, artistas independentes queiram entender, se vocês entrarem em RUPI, RUPI no final, .me, vocês vão entender um pouco do que a gente está falando aqui dessa nova tecnologia, de como vocês podem fazer parte dessa fila que para acessar, para ser empoderado, que nessa fase agora, em final de 2025, a gente está testando somente para 100 convidados e a gente vai ao ar ali no início de 2026. E o Instagram, se vocês quiserem acessar o atabaque.biz, vocês vão achar bastante coisa lá, tudo que a gente tem feito como Atabaque. E o rump.ms também, vocês também vão achar bastante coisa ali de como a gente está olhando para esse mercado, dados, música e muita informação também. E é importante o artista, o mercado se empoderar, o mercado que mudou muito, é importante você se empoderar com informação. Obrigado mais uma vez, Gulu, obrigado César Cash, obrigado Cris, obrigado Vitor aí também pela companhia, que passou rápido, né? Tá treinado o pitch. Vitor, dá teu recado. Pessoal, quem quiser saber um pouco mais de FIP Nordeste, www.fipnordeste.com. Quem quiser se conectar comigo lá no LinkedIn, Vitor Andrade, assim, me preocupo falar muito sobre esses temas aqui. Foi ótimo, eu acho que é o tema que eu acho que para quem é empreendedor e trabalha com empreendedores, a gente ficaria aqui realmente 3, 4 horas, porque é o tema de mudança que a gente está vendo o tempo todo. E eu acho que as empresas deveriam ter mais momentos como esse de reflexões dentro do próprio negócio, porque assim, está mudando, isso é um fato. Como é que eu começo a discutir isso? Eu acho que a gente, em algum momento, a gente fica lá na execução o tempo todo e perde e não tem mais tempo para, vamos discutir o que está acontecendo. Então, é um risco que muita empresa tradicional corre de não ter momentos de reflexão e discussão, porque o dia a dia vai consumindo ali. E aí, de repente, você se olha e fala, caramba, passou, eu não vi, e às vezes até o negócio foi totalmente impactado. Mas obrigado, Gulu, obrigado, César, um prazer estar aqui. Show demais. Cris, como é que gestora de hotéis, pessoas que querem entender um pouco mais do case da Bebook podem encontrar vocês? É só procurar nas redes sociais, no Google, né? Só dar um Google aí, Bebook, app, ou bebook.app, hashtag bebookapp, enfim. E assim, o principal entrega nossa do lado de cá é aumentar a produtividade do hoteleiro, do profissional de locação por temporada e etc, né? A gente trabalha 100% em cima disso. E, enfim, às vezes a gente pensa em precificação dinâmica, mas se você quer aumentar a produtividade da sua equipe, do seu hotel, aumentar a receita, reduzindo o custo, tanto com produtividade quanto custo operacional, procura a Bebook, que você vai encontrar uma galera focada nisso. Eu falo isso porque uma das últimas concorrências que a gente ganhou com grandes redes empresariais, inclusive lembrei, já estou aqui na cabeça o pitch para a gente conversar lá, viu, Vitor? A gente substituiu players de mercado exatamente por causa disso. Olha, a gente sabia que vocês iam dedicar da maneira que vocês dedicaram e conseguiram resolver nossos problemas. Seja uma pousada de 10 apartamentos, seja um hotel igual o Wyndham Olímpia, que é nosso cliente, tem 1000 apartamentos lá em Olímpia. Então, enfim, estamos aí cheio de novidade, só muita coisa para crescer, para avançar. E, mais uma vez, obrigado aí a galera do César Cash, Gulu, André, Vitor. Foi excelente, né? Excelente. Vamos logo marcar a próxima, né? Vamos, né? E aí, pessoal, também tem outra forma de vocês se conectarem com a Atabaque, com a Bebook, com a Triax e com o César, né? Nós temos uma plataforma chamada Dates, então dates.cesar.org.br é uma plataforma que conecta startups a investidores, a oportunidades de negócios e a outras startups. Hoje o Dates possui mais de 2.000 startups cadastradas, né? Então é uma base gigante aí de startups atualizadas e também vários parceiros, onde a própria startup pode buscar na galeria de oportunidades a conexão com algum parceiro. Seja o César, para entender um pouco mais do nosso modelo de investimento, seja a Triax, para entender um pouco do modelo de investimento da Triax, seja algum parceiro de aceleradora, de alguma edital ou alguma oportunidade de negócio, ou até outra startup para entender um pouco mais sobre o ecossistema no universo de startups. Então, fica o convite, é gratuito a plataforma, né, dates.cesar.org.br, ou também procurar nossas redes sociais, né, o Cesar.inovação no Instagram. E aí a gente espera vocês também para que um dia possa estar aqui conosco
nessa mesa, fazendo parte do nosso portfólio de investimentos. Então é isso, agradecemos aí a atenção de vocês e fica até a próxima. Obrigado.